Bem, pessoal, bom dia. Meu nome é Gabriel Fidel, eu estou junto com o Theo. A gente tem mais um palestrante que está chegando, que é o Alexandre, e a Flávia, que vai participar online com a gente aqui para contar um pouquinho da nossa experiência. E, bem, vamos lá. Então, o título da palestra que a gente vai dar é essa daqui, do Ensinando Programação para Formar Não Programadores. Eu já explico daqui a pouco porque tem esse título, mas a palestra consiste em contar um pouco da experiência do projeto Jovem Hacker e apresentar um pouco dos desafios que a gente está enfrentando. Como a gente teve 2 horas, né, na programação do Fizzly, a gente achou que era muito tempo para falar, então a gente tentou dar uma quebrada. A gente vai apresentar o que a gente fez na primeira 1 hora, e na segunda hora a gente vai tentar trazer umas questões sobre ensino, sobre formação, ensino de programação, algumas coisas assim, para a gente tentar conversar junto aí. Se vocês quiserem interromper alguma hora para perguntar, fiquem à vontade. Bem, então, a gente vai estar falando aqui do projeto Jovem Hacker, que é um projeto que nasceu inicialmente, a ideia dele era ser uma maneira de conseguir empoderar crianças tecnologicamente, ou seja, a gente queria, de alguma maneira, que as crianças entendessem as tecnologias que elas estão usando. Então, a gente está mediado por softwares e hardwares o tempo todo da nossa vida, cada vez mais, e a gente queria que as crianças entendessem o que está acontecendo quando ela usa um aplicativo no celular, por exemplo, minimamente entender o que está acontecendo, ou quando ela loga num e-mail, etc. E um dos caminhos que a gente viu para fazer isso, que a gente imaginou, foi trabalhar com ensino de programação. Então, foi daí que partiu a ideia do projeto Jovem Hacker. E aí, a gente avançou um pouco nessa proposta com a ideia de que, na verdade, o que a gente queria é formar um hacker, de certa maneira. É onde a gente queria chegar. A gente queria formar uma pessoa curiosa, que entendesse a tecnologia como ela funcionasse, e tivesse tranquilidade para tentar modificar ela e criar coisas novas a partir da tecnologia. Então, formar esse hacker curioso, um fuçador. Então, esse era o que a gente queria, e a gente, na verdade, usar a programação como meio. Então, a programação não é o fim desse projeto, né? Então, por isso que a gente fala que a gente quer ensinar programação, mas não formar programadores, tá? A gente quer que ela seja só um meio para criar essa pessoa curiosa, tentar chegar nessa pessoa curiosa, fuçadora, que quer modificar as coisas que ela usa. Independente se ela, quando for ter uma vida profissional, seja programador, advogado, médico, etc. Então, por isso, esse é um dos motivos pelo qual a gente colocou o título da palestra como essa. Isso aqui é só um fluxo um pouquinho de como que é a ideia do... Inicial, eu tive essa ideia há muito tempo atrás de ensinar programação para crianças, e aí, na verdade, só ganhou corpo o projeto quando eu trouxe para dentro de um coletivo que é lá de Campinas, que é o Revoada, que trabalha com cultura digital. Depois, junto com ele, a gente trabalhou dentro do NIED, que é um núcleo da Unicamp, que é o Núcleo de Informática Aplicada à Educação. Depois a gente avançou junto com o pessoal do Instituto Federal de Capivari, e a gente tem uma leva de colaboradores novos agora trabalhando. Isso aqui é um resuminho, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre essas coisas ao longo da palestra. Então, voltando novamente, então, o que é o projeto Jovem Hacker? Então, eu copiei aqui o texto que a gente usa na descrição, só para ilustrar um pouquinho. Então, o objetivo do projeto Jovem Hacker é auxiliar na formação de uma geração que seja autônoma tecnologicamente. Então, a gente quer uma geração que tenha autonomia na tecnologia que ela use e esteja preparada para definir os rumos do desenvolvimento tecnológico na sociedade. Então, a gente só vai conseguir decidir o que a gente quer de tecnologia a partir do momento que a gente entende, né? Então, se a gente não sabe a diferença, por exemplo, entre software livre e proprietário, que é uma coisa que eu entendo como trivial, seria importante todo mundo saber, a gente não pode decidir que tipo de software é melhor para ser utilizado. Então, esse é um dos objetivos do projeto. Então, no projeto a gente busca compartilhar, construir conhecimento sobre cultura digital, software livre, recursos, dados abertos, trabalho colaborativo. Então, são algumas das tags que estão envolvidas aí, né, no trabalho do Jovem Hacker. E aí, alguns pontos, né, dentro do que a gente quer fazer no projeto. Então, do que a gente faz, na verdade, do que a gente está buscando, né? Então, primeira coisa, a gente não quer formar programadores, né? Até por isso que é o título da palestra. Nossa ideia não é ser um curso técnico, não é que os jovens que participarem do projeto saiam e vão trabalhar na carreira de computação ou de programação. Eles até podem, se eles quiserem, mas a gente quer que qualquer um, seja alguém que vai ser um médico, depois um mecânico, etc., ele tenha ali ele tem algum conhecimento que, se ele quiser usar, está à disposição dele. Então, esse é um dos princípios do projeto.
Outra coisa que a gente quer, estimular a curiosidade e a autonomia. Então, a gente quer tentar trazer esse espírito da curiosidade, do fuçador, dentro do desenvolvimento do projeto. E a gente quer fazer tudo isso com o estilo hacker de ser. Então, essa é uma das coisas que a gente está tentando aí desenvolver junto com o projeto. Tá? E aí, só para deixar mais claro, também eu coloquei o que a gente não é, só para reforçar. Então, o Jovem Hacker não é um curso de programação, né, que nem da People, que eu coloquei uma propaganda aqui de um curso de programação. E a gente não é também algo como, por exemplo, o Code.org. A gente não quer ser isso. A gente não tem os mesmos princípios. A gente não acha que todos os alunos em todas as escolas devem ter a oportunidade de aprender ciência da computação. Não, a gente, na verdade, quer ensinar para algumas pessoas que estão interessadas e ver se elas querem usar isso na vida delas. Basicamente, é isso. Só para comentar um pouquinho, então, hoje no projeto, são alguns dos grupos que estão envolvidos com esse projeto, né? O Coletivo Revoada, eu já comentei um pouco, é um coletivo lá de Campinas que trabalha com projetos em cultura digital, tanto tem o projeto Jovem Hacker, tem outros projetos que ele está envolvido, o NIED, que é o Núcleo de Pesquisa da Unicamp, o Instituto Federal de Capivari, que é onde está acontecendo uma outra edição do Jovem Hacker, e o Libre Planet São Paulo, que também auxilia a gente com algumas partes da infraestrutura, com lista de e-mail e canal do Mambo para comunicação. Então, esses são alguns dos envolvidos. Vou passar agora para o Theo para ele continuar um pouquinho, a gente vai alternando aqui ao longo da palestra. Eu vou falar um pouquinho das bases do projeto. A gente tentou fazer um projeto que não era para ser inovador no sentido de tentar fazer uma coisa radicalmente diferente do que as outras pessoas estavam fazendo. A gente tem ciência de que a ideia de ter esses módulos de programação para crianças, a ideia de começar a inserir computação na grade curricular, a ideia de pegar todo mundo e botar para codar, é uma coisa que está aparecendo em vários lugares. Então, a gente não tinha a intenção de falar que agora a gente vai fazer uma coisa radicalmente diferente, totalmente inovadora, mas a gente queria partir de alguns princípios que a gente sentiu que seriam diferentes. Do aspecto de algumas coisas que a gente tinha visto como Code.org, Code Academy, essas coisas que a gente tem visto por aí. Que é uma coisa muito autônoma, de você entrar online, aprender e sair dali alguns anos para trabalhar na Microsoft. Né? Então, a ideia é que uma das coisas que a gente pensou logo de cara é essa noção de gambiarra, que para acadêmico chama de End User Programming. Né? A noção de gambiarra, que eu podia falar bastante tempo sobre isso, ela vem um pouco dessa noção do jeitinho brasileira, que é entre o sim e o não, o brasileiro sempre acredita no talvez. Né? E queria que essa frase fosse minha, mas é do Roberto da Mata. Né? É uma frase muito bacana para explicar como a gente trabalha no dia a dia. A ideia da gambiarra se casa bem com a ideia de End User Programming, porque na noção de End User Programming, o que a gente está pensando é que você pode criar alguma coisa que não seja perfeita, que não seja uma coisa que tem um código muito fluido, bem organizado, mas é uma coisa que funciona para aquele momento. E uma das distinções interessantes do End User Programming, quando você lê um pouco sobre isso, é que não é uma coisa que só o usuário faz. Mesmo programadores profissionais, gente que depende disso para viver e trabalha em grandes empresas, engaja nessa prática de End User Programming, que é que está bom por enquanto, é o que dá para fazer agora. Né? Então, a gente queria não partir do princípio de que a gente vai ensinar as pessoas a fazer código lindo, maravilhoso, bem organizado, com as funções corretas, com procedimentos, sabe? A gente não queria partir desse princípio, que a gente sabia que a gente ia falhar num curso que é para ser curto. Né? Não é para ser um curso de 4 anos de graduação, não é um curso técnico, é para ser um curso de 4 meses que as pessoas pudessem se sentir empoderadas para criar e entender código, mas que elas não iam ter a meta de programar um sistema operacional ou fazer uma mega instalação de alguma coisa. Era para ser uma introdução muito prática, mas que a pessoa se sentisse empoderada. E essa prática de fazer uma gambiarra, por mais que elas pareçam perigosas, as gambiarras perduram. Né? Assim, tem gambiarra que está aí por 20, 30 anos. As pessoas fazem instalações dessas, elas não vão consertar depois. A gambiarra fica, a gambiarra permanece. Né? Então, é a mesma coisa que acontece em código. Tem muito código que fica, mesmo que você sabe que ele não está otimizado, que não é perfeito, mesmo que você tenha aprendido a fazer coisas melhores, você percebe que está bom por enquanto. E como está bom por enquanto, você consegue fazer coisas muito poderosas, cada vez mais. Coisas bobas, assim, triviais para quem programa, de você conseguir mexer nessas funções de mexer em CSS, por exemplo, num browser, sem ter que ficar dando reload, sem ter que ficar mexendo em código diretamente. Isso é uma coisa que é uma fuçação, que é uma coisa que é relativamente nova de você poder fazer com facilidade para o usuário final. Mas é uma fuçação muito poderosa. Você consegue alterar radicalmente a estrutura de uma página sem fazer nada muito sofisticado em termos de código. Você pode brincar, ele ainda te recomenda palavras que você pode usar, quer dizer,
Você pode ficar fuçando por horas e aprender uma série de coisas só nessa fuçação, né? Isso tem muito a ver, né, o fuçar acadêmico é o tinkering. E a noção de tinkering também já é antiga na área de ensino de programação. E essa ideia de você não partir de um pensamento muito abstrato, aprender a estrutura formal das coisas para depois poder brincar. Quer dizer, você brinca e nesse processo de brincar você está aprendendo. E ao mesmo tempo, esse brincar não é uma tentativa de chegar a uma noção super abstrata das coisas. O brincar, o fuçar, o fazer na mão é paralelo a essa noção abstrata, de criar noções abstratas das coisas. Então, não desencorajar as pessoas a parar de fazer o que elas estão fazendo por conta dessa falta de abstração também é um princípio que a gente aborda nesse projeto. A gente tenta fazer com que as pessoas possam botar a mão na massa logo e não invalidar isso, colocando isso em paralelo ou como uma meta para chegar a um conhecimento abstrato sobre computação, né? E, por último, isso tem, é óbvio, uma relação com a noção de remix, que é extremamente popular, mas também a gente achou pouco explorada na hora de ensinar pessoas a programar. É claro que tem muita coisa que a gente remixou para fazer o nosso curso, a gente vai falar um pouco sobre isso, partindo desse mesmo princípio. Mas a noção de remix, a parte mais importante do remix é que, justamente casando com essa noção da gambiarra, é que o teu mais ou menos é parte de uma cadeia, né? Você não está produzindo mais ou menos só para você. Que se você compartilha o código, como acho que quase todos nós fazemos, quando você compartilha código, você está assumindo que você está entrando numa cadeia, e que por mais que aquilo não vá ser perfeito agora, ele vai ser melhorado ao longo do tempo. E esse é um tipo de raciocínio de lógica que, para quem tem a noção de autor muito centrada em si mesmo, é muito difícil de pensar. Falar, bom, eu vou colocar uma coisa que eu sei que não é boa o suficiente, nem para mim, mas eu vou colocar lá e alguém vai melhorar. Isso é difícil de ensinar para as pessoas logo de cara. Então, a noção de você criar uma gambiarra, que tem essa noção de end-user programming, está ligada à ideia de tinkering, tem muito a ver com esse ecossistema que a gente cria em torno do software livre, né? É só com isso que você consegue fazer com as pessoas começarem a entender, e para uma molecada que nunca programou, isso é difícil logo de cara, de entender que você pode produzir uma coisa mais ou menos, mas se você jogar na rede, aquilo vai ser melhorado, você vai se beneficiar, e isso entra numa cadeia muito produtiva, né? Então, esses três princípios aí meio que norteiam a ideia do que a gente montou. Nem sempre a gente conseguiu fazer isso funcionar do jeito que a gente queria, mas é um pouco da base do que leva o jovem hacker, a gente acha ser um pouco diferente das propostas que a gente tem visto por aí. Bem, então aqui a gente vai continuar falando um pouco sobre sobre as edições, né, que a gente teve do Jovem Hacker. Então, esse projeto está em discussão desde 2013, tá? Não é uma coisa recente, e a gente já está tendo a oportunidade de falar de 3 edições que a gente já realizou dele. Teve uma primeira, que foi o piloto, que a gente fala, em 2014, e esse ano a gente tem 2 acontecendo em paralelas. A gente teve um fork aí, a gente teve a edição de cultura digital, e a gente teve um fork em Capivari, a gente vai comentar um pouquinho sobre cada uma delas, para vocês conseguirem compreender as experiências, como elas aconteceram. Para essa parte do piloto, eu ia chamar a Flávia, que está online. Flávia, você consegue falar com a gente? Oi, bom dia. No ano passado... Espera só um pouquinho, Flávia. Pode falar. Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. No ano passado, então, durante os meses de abril e maio, a gente fez contato com o CIS Guanabara, que é um espaço cultural, onde são realizadas oficinas aqui em Campinas. E a gente obteve uma informação de que eles receberiam uma turma com 9 jovens, e só que esses 9 jovens ficariam lá participando de alguma oficina durante 8 encontros só, e esses encontros teriam duração de 1h30 cada um. Quer dizer, 8 encontros era pouco para o que a gente propõe no currículo do Jovem Hacker. Então, o Gabriel já deve ter falado aí, já falou para vocês que a gente tem aí um currículo em que existe uma introdução à lógica de programação, um pouco de programação para web e um pouco de Python. Não necessariamente para formar um programador, mas um
uma pessoa assim, um fuçador, uma pessoa interessada em aprender mais e ter esse espírito hacker. Enfim, então 8 encontros de 1h30 cada seria pouco para a gente cumprir esse objetivo. Então, depois de muita conversa, depois de reuniões, a gente decidiu que a gente poderia tentar começar a fazer um piloto com a linguagem Scratch, para a gente trabalhar um pouco de lógica de programação, estimular o pensamento computacional nesses jovens, para sentir um pouco como que seria. Então, para esse piloto, a gente diminuiu um pouco do escopo do projeto e a gente fez uma coisa mais focada com o Scratch mesmo. E os jovens tinham entre 16 e 18 anos, e o maior objetivo que a gente teve aí foi sentir e compor aí uns direcionamentos para as nossas próximas edições. Bem, a oficina teve alguns resultados interessantes, no sentido de a gente ganhar experiência para essa edição de 2015. Então, algumas práticas que a gente fez lá, algum feedback que esses jovens deram para a gente, serviram para a gente melhorar bastante a edição desse ano. Então, esse próximo slide, você pode passar, Gabriel? Já está, pode ir. Ah, já está. Bem, com essa experiência do ano passado, então, a gente concluiu que precisávamos ter menos atividades expositivas, menos atividades como num estilo de aula tradicional. Ou seja, as aulas que eles mais gostaram foram aquelas que a gente fez dinâmicas, que a gente fez socialização. Então, essas tiveram um resultado melhor. Outra coisa foi que, muitas vezes, os exemplos que eram usados eram muito grandes e eles não davam conta de fazer. Então, nessa edição, a gente está procurando fazer exemplos menores, começar bem pequenos para depois o exemplo ir crescendo. Então, usar exemplos minimalistas. Os encontros, a gente já esperava que seriam poucos e curtos, só tinha 1h30 de duração. Então, eles reclamaram muito disso, quer dizer, até chegar a sentar, ligar a máquina, pegar a atividade que já estava sendo feita no encontro anterior, no pendrive, carregar tudo isso, o encontro acabava tendo menos de 1h30. Então, eles reclamaram muito disso, de que quando eles estavam começando a pegar o jeito, a aula acabava. E uma outra lição interessante foi a questão de fazer esses jovens se sentirem capazes. Então, a gente quer, com esse projeto, desmistificar essa noção, essa ideia de que programar é difícil. Então, a gente via, eu notei uma desmotivação deles quando eles não conseguiam fazer as coisas. Então, a lição é essa que eles deram. A gente precisa programar as atividades de modo que eles sejam gradativamente capazes de cumprir, de modo a não desmotivar esse jovem e desmistificar essa ideia de que a programação é difícil. Então, é isso. Obrigado, Flávia. Eu vou chamar ela daqui a pouco para falar mais um pouquinho da outra parte do Scratch, então vou só alternar aqui um pouquinho a apresentação. Então, esse relato que a Flávia trouxe para a gente foi do primeiro piloto que a gente fez ano passado, que foi bem resumido, foi curto, né? A gente tinha pouco tempo, mas a gente quis experimentar para ver como que é essa experiência de trabalhar então com programação com esses jovens, com esses jovens, como que seria. E essa primeira parte foi feita totalmente voluntária, né? A gente deu a cara a tapa, e foi bom porque a gente teve algumas experiências, algumas lições aprendidas que nem a Flávia mostrou. E aí, a partir dessas experiências, a gente conseguiu fazer uma outra edição. Então, a gente inscreveu para um edital lá da Secretaria de Estado de Cultura de São Paulo e ganhou um recurso para fazer uma edição de Jovem Hacker nesse ano, que é essa edição que a gente chama de Cultura Digital, né? Então, acabou sendo interessante porque a gente conseguiu trazer mais gente para trabalhar junto com a gente no projeto. Eu vou contar um pouquinho dessa experiência de Campinas, aqui da Cultura Digital, mas antes eu queria mostrar para vocês um videozinho bem curto, deixa eu ver se é esse daqui, que é dos jovens dessa edição. Espera só um segundinho. Então, esses aqui são os jovens da edição Cultura Digital. É um trechinho só de 6 segundos, bem rapidinho. Aquele para.
Então aqui é a sala onde a gente dá a oficina, tá? Que ele está trabalhando com o Scratch. Tinha até um outro vídeo que eu ia mostrar, mas depois no final eu posso mostrar para vocês. E aí, a gente vai falar um pouquinho então sobre essa edição da Cultura Digital. Diferente da edição passada, que foi a que a gente fez voluntariamente, né, com a cara e a coragem, essa daqui a gente conseguiu um recurso que foi interessante porque a gente conseguiu chamar mais gente para participar, porque a gente percebeu que com quem estava envolvido no projeto era pouca mão de obra para a gente fazer o que a gente queria, que era dar um currículo mais diversificado, conseguir trazer algumas experiências diferentes. Então, a gente, com esse recurso que a gente ganhou, a gente fez um edital de chamamento e convocou mais pessoas para participar do projeto, que foram oficineiros auxiliares para darem os módulos e também gente para desenvolver o material que a gente usar. Então, a gente queria desenvolver um material ou pegar materiais para poder utilizar, que fosse um material aberto, né? Então, todo o material que a gente gerou é tudo Creative Commons para ser reutilizado livremente. Isso foi bem legal, porque a gente trouxe uma heterogeneidade na equipe, depois eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E, nessa edição de Cultura Digital, quem está envolvido mais diretamente é a Unied da Unicamp, o Coletivo Revoado e o Libre Planets São Paulo, que eu já comentei um pouquinho. E aí, da nossa primeira experiência, que estávamos basicamente em 4 ou 5 pessoas, a gente vai para uma experiência com essa equipe toda aqui, que é a equipe que a gente está trabalhando agora em Campinas, na edição de Cultura Digital, né? Então, eu, o Theo e a Flávia, que eu tive envolvido um pouco na primeira parte, que eu vou comentar, que é da oficina de hardware. O Theo está envolvido mais um pouco na parte de pesquisa do currículo, a Flávia na parte de Scratch, o Ranieri e o Ricardo Panage envolvido no desenvolvimento de material, que a gente está criando, o Paulo Costa na oficina de hardware, o Panage Amel na oficina de web, o JS e o Felipe Santos na oficina de Python, que ainda vão acontecer, e Felipe Rodrigues na oficina de Scratch, e ainda a gente conseguiu contratar uma assessora de imprensa, que é a Sara, e o Robson, que é fotógrafo. Então, a gente tem uma equipe bem maior, que está dando oportunidade de fazer umas experiências mais interessantes. O que mais que eu posso comentar também, que é legal falar, que faz justificar um pouco a gente estar no FISLE também, né? Então, a gente está se esforçando bastante para tentar trabalhar o máximo possível com ferramentas livres dentro de todo o projeto. Então, a livre que a gente utiliza é em Mailman. A gente faz as reuniões usando o Mumble, essas 2 estruturas fornecidas pelo Libre Planet, que está ajudando a gente. O site do Jovem Hack em WordPress. O material está todo disponível no GitLab, né, que é uma ferramenta livre também. Está o endereço depois se vocês quiserem dar uma olhada. Todo o material que a gente faz é disponível em Creative Commons, então vocês podem usar, remixar e usar para outras coisas. E os alunos usam máquinas com Ubuntu, então eles estão... Já partindo daí, já é um contato bem diferente de outros tipos de programas de ensino de programação, né? Então, eles não estão com máquinas com software proprietário. Então, a gente está fazendo um esforço grande para dar um outro viés aí dentro da nossa formação. E aí, vou chamar o Theo para comentar um pouquinho sobre o currículo que a gente está desenvolvendo aí na Cultura Digital. A gente começou a montar a ideia do currículo de uma maneira um pouco diferente também. Faz quase 2 anos que a gente começou esse currículo num pad aberto, e muita gente de São Paulo, de outros lugares, começaram a participar, fazer uma discussão sobre o que a gente poderia fazer de currículo para ensinar essa molecada a programar. A gente deu esse parâmetro de alguns meses, 3, 4 meses, como é que a gente poderia montar um curso. A gente jogou desde NoSQL Database até qualquer coisa, AngularJS. A gente fez de tudo, assim, do que a gente podia ensinar para uma molecada em termos de currículo. E a gente foi refinando essas ideias, debatendo, discutindo o que poderia entrar, o que poderia sair, qual era a melhor estrutura para montar um currículo. E esse é o piloto que a gente está desenvolvendo agora nesse projeto no todo. Então, ele é fruto de uma discussão bem longa, com muita gente, mas a gente não tem ainda a experiência de saber até o fim, até que ponto esse currículo funciona, né? Mas a proposta inicial dele é dar uma sensibilização sobre hardware. A gente iria passar falando logo de software sem ter uma noção de como essa relação entre hardware e software, principalmente porque a gente tem um público que não conhece, com algumas poucas exceções, a molecada não tem muita noção de como funciona hardware, como funciona software. Então, a gente teve 2 oficinas iniciais, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de como tratar a questão do hardware. A gente seguiu com a ideia de ter uma introdução à lógica de programação em Scratch, que já era a experiência anterior e seguiu agora. A gente teve novos aprendizados. A oficina de Scratch já acabou na edição de Campinas, então a Flávia vai poder falar bastante sobre essa experiência. Scratch é utilizado bastante, a gente já sabia disso, a gente ainda deu uma investigada para procurar alternativas interessantes, mas acabamos caindo no Scratch como um modelo interessante para fazer esse passo inicial para a programação. As experiências com Scratch normalmente são boas, então a gente resolveu seguir com isso.
O terceiro módulo é focado em web, a gente queria progressivamente pegar aplicações mais práticas, coisas que teriam uma relevância depois na vida dos meninos e das meninas que estão participando. Então, a ideia é usar muito do que tem no Mozilla WebMaker para tratar desses assuntos de web, botar muita coisa à mão na massa, tem muitos módulos, muitas coisas interessantes que já estão no WebMaker lá e que estão sendo apropriadas e remixadas para entrar no Jovem Hacker. E por último, a gente partiu para o Python também, a gente fez uma pesquisa em torno disso na área de educação, o que era recomendado, o que as pessoas falavam em termos de linguagens mais de alto nível para tratar com programação para quem não programa. E a gente fez um levantamento e chegou na ideia de que Python realmente seria a melhor opção. E aí isso também, com atividades bem práticas, carregando o que foi já trabalhado em termos desde o Scratch até o web para chegar no Python. E por último, no final dos 4 ou 5 meses, a gente vai ter umas atividades bem práticas. A gente vai fazer uma parceria para cada jovem, vai ter uma parceria ou cada grupo, se eles resolverem se organizar em grupo, para trabalhar durante um mês com qualquer um dessas pessoas que participam e outros convidados, para ficar em um mês trabalhando num esquema de mentoria, de tutoria, para poder trabalhar num projeto que eles queiram. Então, a gente espera que, depois de 3 ou 4 meses, eles consigam desenvolver um interesse maior por algumas dessas coisas, alguma linguagem, algum tipo de aplicativo, alguma biblioteca, o que é que seja que eles vejam ao longo desse tempo. E no final a gente vai ter um mês de uma coisa muito 1 para 1, ou um pequeno grupo para 1, para que eles possam alavancar o que eles aprenderam e criar um projeto específico. A gente sabe que ao final de 4 meses vai ser difícil imaginar... vai ser difícil imaginar que eles vão conseguir, do nada, criar um aplicativo do zero, sem algum tipo de apoio. A gente sabe que eles vão precisar de um apoio e a gente quer que eles saiam se sentindo realmente... problema de garganta. Eles saiam se sentindo empoderados. Então, se a gente parasse no final do curso ali e falar, bom, legal, parabéns, obrigado por ter participado, agora vai tentar, eu acho que a gente perderia um pouco dessa motivação dos jovens. Então, tendo esse último módulo, a gente sai do projeto com uma coisa feita, finalizada, que eles podem ter orgulho de apresentar para outras pessoas, e a gente termina com uma feira para mostrar todos esses projetos, e a nossa meta é trazer todo mundo, desde Capivari, tem uma edição paralela, colega nossa em São Paulo, que não é do projeto Jovem Hacker, mas que tem muito a ver, e outras coisas vão pipocar ao longo do semestre, que a gente quer reunir todo mundo para poder mostrar os projetos, o que é bacana. E agora a gente vai falar sobre cada uma desses módulos. Uma coisa que a gente não comentou, essa edição de Campinas, a gente, diferente da primeira experiência, então a gente aumentou o tempo dela, né? Então está funcionando assim, a gente tem oficina semanalmente, com exceção dessa semana, foi a única semana que a gente não vai ter porque a gente veio para o FISLE, mas as outras semanas do ano estão acontecendo, são oficinas de 4 horas, então toda semana eles têm 4 horas de oficina, com intervalinho de lanche, e a gente também conseguiu, dentro do recurso do projeto, bancar ônibus para eles irem também, porque a gente está muito preocupado com uma evasão dos alunos, e felizmente a gente não teve uma evasão que nem a gente imaginava, né? Então a gente teve no início 16 inscritos, a gente está agora quase no meio da formação e a gente está com 15, só teve uma desistência até agora, então a gente está achando que está um resultado muito bom. Os jovens têm entre 13 e 16 anos que a gente está trabalhando nessa edição, e a maior parte deles é de escola pública, tá? Que foi uma preferência que a gente deu dentro da seleção deles. E aí, seguindo aqui, até agora a gente foi até o final do Scratch e teve a primeira aula de web só, né? Então o curso está no meio do andamento. Eu vou comentar um pouco sobre a parte de hardware e software, que eu participei, e depois vou abrir para a Flávia falar um pouco sobre a parte de Scratch dessa edição. Então, a oficina de hardware, o objetivo dela, né, alguns objetivos, era, então, noções básicas de hardware, né, então apresentar os elementos básicos, né, então a gente tentou focar em 3 elementos básicos, CPU, memória e entrada e saída. A gente queria tentar que fosse uma coisa não muito maçante, então uma das ideias que a gente teve era de tentar trazer alguma coisa bem visual para eles, né, então a gente falou, vamos fazer um exemplo que a gente mostra para eles uma coisa que eles podem conseguir fazer depois, né, que eles vão conseguir nas oficinas seguintes mexer. Então, como a oficina seguinte era de Scratch, a gente falou, vamos pegar um Arduino, ligar um LED, vamos controlar esse Arduino com o Scratch para eles já verem o Scratch e já verem uma relação ali com o hardware. Então, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou, que a gente falou, nossa, vai ser uma coisa super legal, eles vão achar super divertido. Eu já vou comentar sobre isso.
que é mais coisas que a gente fez. A gente mostrou para eles exemplos de hardware diferentes, né? Então trouxe essa noção de que tudo que eles usam é um computador, né? O celular, às vezes o projetor, muitos outros tipos de hardware, eles têm pequenos computadores dentro deles. Levamos algumas coisas diferentes, né? Que nem Arduino, Raspberry, computadores desmontados para eles terem uma noção aí. E a gente bolou umas dinâmicas, que a gente chama de jogos de hardware, para eles compreenderem a relação básica ali de CPU, memória, entrada e saída, e a relação disso com o programa, né, com o software. Então, que foi uma das coisas que melhor funcionou dentro de tudo que a gente fez, foi essa última parte. O exemplo que eu tinha comentado do Arduino, né, então, que é esse daqui, né, o Arduino conectado com o Scratch, que ele usa uma biblioteca lá que acho que é S4A que chama, a gente achou que ia ser super legal, que eles iam falar, nossa, que da hora, né, a luz piscando, tal, consigo controlar, só que apesar de a gente ter um pouco de recurso, a gente não tem muito recurso, a gente não tinha como ter tipo um Arduino para cada um, né? Então a gente tinha um Arduino numa sala com 16 jovens e tipo uma luzinha no meio da mão do instrutor. Então eles viram, mas não trouxe nenhum impacto muito grande, porque era uma coisa muito distante ali, era muito pequeno, né? Você não tinha a oportunidade de cada um deles ir lá e mexer e fuçar. Então não trouxe o impacto que a gente imaginava essa dinâmica, né? Então, é uma coisa que a gente tem que repensar, funcionaria muito bem, a gente imagina se tivesse a oportunidade de cada um deles ter um ali para fuçar, mas não era algo que a gente tinha disponível na hora. E a outra coisa que a gente fez que funcionou muito legal foi essa que a gente chamou de jogos de hardware, que basicamente era uma dinâmica que a gente selecionou ali 3 do jovem, falou quem quer participar, né, da dinâmica, e aí cada um deles era um dos elementos. A gente colocou ali a memória, o processador, a tela e o teclado ali no primeiro exemplo. E aí a gente fez um algoritmo bem simples. A gente começou com um programinha bem simples que era inicialmente somar 2 números. E a gente ia falando passo a passo e o processador ia pedir um número para o teclado, guardava dentro da memória interna dele, depois pedia outro número, guardava dentro da memória interna, somava e depois mandava para a tela. Então, para eles entenderem um pouquinho da relação entre o que é o software e o que cada um dos hardwares faz. E a gente foi evoluindo essa dinâmica até ter memória e ter um programinha que era uma calculadora um pouco mais avançada. Então, funcionou bem. Pelo que a gente percebeu, funcionou bem, teve uma receptividade bem legal para eles, deu para eles terem uma noção aí dessa relação. Além disso, também a gente trabalhou alguns elementos de quantidade de memória, né, mega, giga, quilo, bytes, bits, que também a gente entendeu que funcionou legal dentro da oficina de hardware. Isso daí foi em 2 encontros só que a gente teve, né, foram 8 horas de encontros, mas a ideia era essa mesma, era ser uma coisa bem rápida, porque o foco principal era o que vinha depois. E aí, eu vou chamar a Flávia de novo aqui. Flávia, você está aí? Para falar sobre a parte de Scratch. Oi. Espera só um pouquinho. Pode falar, se quiser começando. Então, esse ano, como o Gabriel falou, a gente já cumpriu uma parte aí do currículo proposto para o projeto. E a oficina de Scratch foi realizada no mês de junho. Então, a gente teve 4 encontros, e cada encontro desse teve 4 horas de duração. Foi a mais, né? No ano passado a gente teve 10 horas na oficina de Scratch, então esse ano a gente teve 6 horas a mais, e foi bem mais proveitoso, principalmente pelo fato dos encontros terem sido maiores. No ano passado era 1h30 cada encontro, e esse ano eram 4 horas cada encontro, com um intervalinho. Então isso foi bem mais positivo, bem mais proveitoso. Aí nesse slide fala de quais conceitos que foram trabalhados em cada aula. Então, foram 4 aulas, e a primeira aula foi trabalhado sequência, evento e concorrência. A segunda, os laços e condicionais. Na terceira, operadores e variáveis. E na quarta, os procedimentos e essa questão do compartilhamento, do remix, que é alguma coisa que a gente quer estimular nesses jovens durante o projeto Jovem Hacker, no sentido de estar plantando neles essa prática da cultura hacker. Pode passar, Gabriel. Eu vou falar um pouco, então, agora, de cada aula, do que foi bom e do que a gente precisa melhorar.
Bem, como eu já disse, a primeira aula a gente trabalhou os conceitos de sequência, evento e concorrência. A sequência seria isso de você colocar para os alunos que você precisa executar uma ordem correta de comandos para que o programa produza a ação que você quer. Então, a gente tentou colocar para eles exemplos simples, mas que eles precisassem colocar essa sequência de comandos correta para que a gente tivesse a ação desejada. Então, esse exemplo que está projetado aí é um dos que foi trabalhado na oficina, que é uma abelhinha, e essa abelhinha tem que produzir um X, tem que desenhar um X na tela. Então, para isso, os alunos tinham que saber direitinho em qual momento levantar e abaixar a caneta, e em qual momento fazer a abelhinha deslizar. Foi bem bacana, eles fizeram, e teve mais outros 2 exemplos, eu não vou mostrar todos aqui, mas foi essa introdução, essa questão das sequências, aí ele ficou bem bacana, bem claro para eles. Pode passar, Gabriel. Em seguida, nesse mesmo dia, eu falei com eles sobre eventos, porque no Scratch você trabalha com eventos muito facilmente, é diferente de outras linguagens, né? Então, um evento seria uma ação que desencadeia outras ações. No início, eu sincronizei um exemplo com eles, com tempo. Então, existia um diálogo entre um cachorro e um gato, que é esse que está projetado aí. Então, o cachorro fala, o gato também, e cada um tem um tempo de espera até a fala do próximo. E isso não é um jeito legal de você sincronizar programas. Então, depois de ter mostrado a sincronização com o tempo e as desvantagens disso, eu mostrei os eventos e o programa passou a ser sincronizado através disso. Ou seja, ao falar alguma coisa, o gato mandava uma mensagem para o cachorro dizendo que ele tinha falado. Então, ao pegar a mensagem, ao ouvir a mensagem, o cachorro respondia e vice-versa. E também foi bem legal esse exemplo, eles trabalharam outro e conseguiram produzir alguma coisa bacana com eventos também. E eu aproveitei também para falar da concorrência, porque no Scratch você tem mais de um objeto ao mesmo tempo, né? Então aí tinha um gato, tinha um cachorro, e eram 2 scripts, ou seja, 2 programas, 2 threads, executando concorrentemente. Então, eu falei um pouco para eles desse conceito da concorrência e do paralelismo, e eu imagino que eles disseram que foi bacana, que eles entenderam esse conceito. Bem, em seguida, pode passar, Gabriel, o próximo. Bem, essa foi a aula 1, tá? Aí, a segunda aula foi tratado sobre laços e condicionais. Também diferente de muitas linguagens, de outras linguagens de programação, com o Scratch você trabalha com laços e com condicionais sem variáveis. Então, nessa aula, foi só isso, só laços, só condicionais, sem introduzir o conceito das variáveis. Então, essa atividade que está projetada foi uma que eu passei para eles, que eles tinham que usar laços para animar os personagens do fundo do mar. Então, eu sugeri alguns personagens e eles ficaram livres para fazer essa animação. Essa e outras que eu também passei nessa mesma aula. Então, foi bem bacana. Eles entenderam a diferença entre os 2 principais laços do Scratch, que é o repita e o sempre, né? Seria o correspondente do while nas maioria das linguagens de programação. Bem, depois de ter trabalhado os laços, eu falei dos condicionais, que é o próximo slide. Esse exemplo do gato e do cachorro foi o primeiro joguinho que eu fiz com eles. Que era assim, o gato tinha que fugir do cachorro, e o gato usava as teclas A, D, W do teclado, e S, e o cachorro usava as teclinhas de navegação. Então, um jogador controlava o gato e outro cachorro. E eles iriam... E aí tem vários eventos de tecla pressionada, no caso.
E foi também bem bacana essa parte. Eles fizeram fizeram um outro exercício também com condicionais, mas tudo até agora sem as variáveis. E, para finalizar essa aula 2, pode passar o próximo. Eu dei um exemplo que envolvia as duas coisas, os laços e os condicionais. Na verdade, dei mais de um, dei uns 3 exemplos. Eles fizeram boa parte, alguns não deu tempo, mas enfim, esse que está projetado aí é um que o jogador é o fantasminha, o jogador fica mexendo o mouse e o fantasminha acompanha o ponteiro do mouse. E a bruxa fica atrás do fantasma tentando pegar. E quando ela pega, ela fala, te peguei. Então, é um exemplo simples que trabalha todos os conceitos vistos nessa aula, que é o conceito de laços e o conceito de condicionais, sem variáveis, sem a necessidade de ter variáveis. Aí, na aula 3, que é o próximo slide, na aula 3, eu introduzi esse conceito de variáveis e de operadores. Na oficina do ano passado, eu notei que quando o conceito de variáveis foi introduzido, isso gerou muita dúvida. Muitos alunos não conseguiam posicionar a variável no lugar certo. E, por causa disso, no ano passado, eu fiz uma dinâmica, chamada dinâmica do bis. Essa dinâmica consistiu em colar os programas, colar o programa na lousa, colar mesmo com cartolina, fazer com que os alunos montassem o programa sem usar o Scratch, só pegando cartolina e colocando na lousa. E aí a gente simulou a execução desse programa, de modo que eles vissem passo a passo o que estava acontecendo e o incremento das variáveis. Então, a gente chamou de dinâmica do bis, porque cada vez que a variável era incrementada, eu jogava um bis, um louchinho de chocolate bis, dentro de uma caixinha que estava representando o espaço de memória. E no ano passado, essa dinâmica foi muito bem recebida pelos alunos. Então, ao introduzir esse conceito de variáveis esse ano, eu fiz a mesma coisa. Nesse ano foi um pouco mais elaborado, a gente teve um tempo de fazer o programa em Scratch com placas de EVA. Então, esses comandos foram distribuídos para os alunos em grupos, e eles montaram o script da bolinha do jogo Pong. Esse que está projetado aí na lousa, que vocês estão vendo, ele é um joguinho famoso chamado Pong. Existe uma bolinha que fica passeando pela tela, e existe uma plataforma. E o jogador não pode deixar a bolinha cair no chão, porque ao cair no chão, o jogo acaba. Então, a ideia era colocar os pontos, colocar uma variável para contar pontos aí nesse joguinho do Pong. E de modo que cada vez que a plataforma acertasse a bolinha, o jogador ganha um ponto. Então, o EVA foi distribuído para os alunos, eles montaram esses scripts, e em seguida, isso na lousa, os scripts foram montados na lousa. Em seguida, a gente simulou a execução concorrente, porque veja que a bolinha tem 3 partes, 3 scripts concorrentes, a plataforma tem 1. Então, a gente simulou a execução concorrente desses vários trechos aí de programa. E toda vez que a variável, que a bolinha, nessa simulação que foi feita, toda vez que a bolinha tocava a plataforma, a variável era incrementada com um bis. Então, eu acho que foi bem assim, diferente, foi bacana, eles gostaram. E eu senti que foi melhor. O desempenho deles na hora de fazer os programas usando as variáveis foi melhor do que da turma do ano passado. Então, depois desse exemplo, eu passei alguns outros para eles. Pode passar o slide. Eu passei, por exemplo, passei mais uns 2 e também esse daí, que é bem interessante. Esse é o Rail Rush. É um joguinho que já existe para celular e a gente fez uma parte do joguinho.
A ideia é que tem um trem que ficava passando, o trenzinho passava, e o carrinho, você não pode deixar o carrinho bater no trem. Você tem que passar com o carrinho de modo que ele não bata. Então, eu pedi... Esse exemplo, ele trabalhava com todos os conceitos vistos até agora. Trabalhava com laços, com condicionais, trabalhava com eventos. Foi um exemplo bem completo. Então, eu pedi para eles colocarem pontos. Toda vez que o carrinho passasse sem bater no trem, o jogador ganharia um ponto. E pedi para eles colocarem também uma contagem cronológica decrescente, de modo que o joguinho durasse só 30 segundos. Então, eles tiveram que posicionar 2 variáveis no código para fazer isso. E eu achei que eles conseguiram. A maioria, muitos perguntavam, claro, tiveram dúvidas naturalmente, mas eu achei que o resultado foi bem positivo. Pode passar. Próximo. Aí, na última aula eu falei eu queria falar sobre procedimentos, funções e passagem de parâmetro. E o Scratch não trabalha com funções, mas eu queria mostrar esse conceito, pelo menos, porque é um conceito importante em programação, e eu acho que era um momento adequado para fazer isso. Só que eu achei que o Scratch é muito limitado, muito mesmo, para um conceito desse. Porque, primeiro que ele não trabalha com funções, só com os procedimentos. E segundo, que os procedimentos são locais. Ou seja, se eu tenho vários objetos com ações similares, de modo que eu possa aproveitar o código entre esses objetos, eu não posso fazer isso com um procedimento em Scratch, porque ao fazer um procedimento, ele só serve para aquele objeto, ele é local. Eu não posso aproveitar o procedimento para o outro objeto. E, enfim, eu falei dessas limitações para eles. Eu mostrei um exemplo de procedimento com uma passagem de parâmetro, mas a gente não chegou a praticar isso. Eu passei isso para eles saberem que existe. Em seguida, nessa mesma aula, pode passar o slide. Em seguida, eu trabalhei essa questão do remix e do compartilhamento. Foi bom ter mostrado o procedimento, porque nessa parte do remix e do compartilhamento, muitos deles se depararam com o procedimento. Então, se eu não tivesse mostrado, eles iam perguntar o que era aquilo. Então, pelo menos o que era aquilo, eles sabiam. Então, nessa parte da oficina, eu pedi para eles entrarem na comunidade do Scratch. Até então, eu estava trabalhando com o Scratch 1.4 com eles, que é um software livre, e o Scratch 2 também é um software livre, só que ele usa o Flash para executar. Então, ele não é totalmente livre, né? Mas, se eu quisesse mostrar esse conceito para eles de remix, de compartilhamento, de comunidade, que é uma coisa que precisa ser trabalhada, eu acho, quando você passa essa questão do hacker, né, essa cultura hacker. Então, eu pedi para eles entrarem na comunidade, eles fizeram um cadastro, que é o scratch.mit.edu, não coloquei no slide, mas é esse o site. Então, eu pedi para eles explorarem a comunidade. Nessa comunidade, então, tem muitos programas prontos, as pessoas fazem e compartilham lá. E você pode remixar. Você pode aproveitar o código de outras pessoas para fazer o seu código. E esse conceito de remix a gente quer explorar no projeto. Enfim, essa aula eles gostaram muito. Eles exploraram, acharam muitos programas que eles gostaram. Você via pelo perfil, inclusive, que os alunos mais quietos gostavam de um tipo de programa, os alunos mais agitados gostavam de outro tipo de programa. Então, eles acharam, cada um com seu perfil, achou lá uma gama de programinhas que eles acharam interessantes. E aí eu disse para eles que, quando eles gostassem de alguma coisa e achassem que aquilo podia ser melhorado, que eles remixassem o projeto e depois compartilhassem, se quisessem, né? Bem, então, eles começaram a explorar, começaram a encontrar exemplos que eles gostariam de modificar.
Só que aconteceu uma coisa que eu não esperava, que foi, eles abriam certos programas, os programas que eles gostavam, na maioria das vezes, eram programas bem elaborados, programas grandes, programas com muitos objetos. Então, aconteceu deles abrirem os programas e olharem aquele código muito grande. E eles tiveram um choque, assim, eles se assustavam com o tamanho dos programas. Muitos falavam assim, nossa, mas eu não sei o que eu altero aqui, eu não sei por onde eu começo a alterar. Então, eu acho que faltou um pouco de eu mostrar para eles que precisa ler código. Para você remixar alguma coisa, você precisa ler aquele código. Tudo bem que você não precisa ler o código inteiro. Você vai procurar aquela parte específica que você quer alterar, né? Mas acho que faltou trabalhar um pouco isso com eles, antes de pedir para eles abrirem alguma coisa e tentarem entender para fazer um remix. Então, o que aconteceu foi que muitos programas que eles acharam interessantes, eles ficaram assustados com o tamanho e desanimaram de tentar fazer o remix com aquele. E a gente também não tinha muito tempo, era a última aula de Scratch, e também, ou seja, essa questão do tempo também dificultou um pouco essa atividade. O que aconteceu foi que eles acabaram escolhendo programas menores para remixar, programas que eles sentiram que eles tinham condições de entender, programas que eles se sentiram mais confortáveis. Então, a maioria deles remixou programas pequenos, alterações pequenas, e boa parte deles compartilhou o que fez. Eu senti que eles gostaram dessa questão, disso, de poder mostrar para os outros o que eles estavam fazendo. Bem, pode passar. Aí eu estou falando um pouco do que a gente está procurando avaliar, o que eu procurei avaliar nessa oficina e o que eu imagino que seja interessante avaliar no decorrer do projeto. De início, a gente tentou capturar um pouco da motivação, o que levou eles a ir fazer o Jovem Hacker, as expectativas deles com relação ao projeto. Outra coisa que eu estou procurando avaliar também é o nível de dificuldade dos exemplos que eu estou passando, ou seja, no final da aula eu sempre pergunto a eles se eles tiveram dificuldade para fazer, o que eles acharam daquele exemplo. Isso é importante para as nossas futuras edições. E eu pergunto ainda no final de cada aula o que ele achou mais importante da aula, mais difícil, o que ele tem confiança para ensinar para os outros e o que ele precisa de um apoio para entender melhor. Quer dizer, são perguntas genéricas que podem ser feitas no final de todas as aulas no decorrer do projeto inteiro, de modo a capturar a opinião deles para as nossas futuras edições. Pode passar o slide. Bem, o que mais eu gostaria de avaliar aí? Essa questão da receptividade deles à cultura hacker, a partilha, a busca pelo conhecimento. Comecei a fazer isso na última aula de Scratch, mas eu imagino que durante as outras oficinas isso venha com mais força. Nessa última aula de Scratch eu trabalhei essa questão do remix e do compartilhamento com eles, e eu achei que foi bem bacana. Eu acho que a receptividade disso para as próximas oficinas também vai ser legal. E, por fim, eu queria saber da efetividade do Scratch como primeiro ambiente de programação. Como o Theo e o Gabriel já colocaram aí, o Scratch é uma opção. Outros trabalhos mostram que ele teve bons resultados como primeira linguagem, mas a gente quer saber disso no contexto do Jovem Hacker, no contexto da formação de um indivíduo fuçador, de uma preparação para um futuro hacker. A gente quer saber se os conceitos da oficina de Scratch são úteis na oficina de Web, são úteis na oficina de Python, até que ponto o Scratch está colaborando. E se ele está bem posicionado também no currículo, ou seja, a gente começa o hardware, em seguida o Scratch, para depois fazer Web e Python. Então, a gente quer saber aí se para as próximas edições a gente vai continuar
com essa mesma sequência. Bem, é isso, então, o resultado da oficina de Scratch desse ano. Por enquanto, eu fico aqui esperando de novo. Obrigado, Flávio. Bom dia. Eu sou Alexandre, sou professor lá no Instituto Federal, estou aí fazendo parte do Jovem Hacker com o pessoal. E bacana de qualquer projeto aberto, qualquer projeto livre, é que ele tem a possibilidade de poder levar para outros lugares e fazer os nossos... A edição Capivari é um fork do projeto Jovem Hacker, né? Só para a gente ter uma ideia, Capivari é uma cidadezinha perto de Campinas, né? Não sei se alguém conhece aí, Capivari, né? Bem do ladinho ali. Temos uma equipe lá em Capivari trabalhando no projeto, né? Formado por o professor Carlan, né? Que também é um outro professor do Instituto Federal. Tem o Guilherme, o Leonardo e o Pedro, que não está ali, que também são alunos do Instituto, né? E mais um pessoal do administrativo que tenta ajudar a gente nas partes burocráticas. Em Capivari, o Jovem Hacker acontece como um projeto de extensão do Instituto Federal, né? Então, assim como lá em Campinas, a edição da Secretaria de Cultura, né, a Secretaria de Cultura que está por trás do projeto, em Capivari acontece como um projeto de extensão. Tudo, basicamente, começou, aqui é o Instituto Federal lá, gente, só para a gente ter uma ideia, e logo atrás tem um bairro em Capivari, que é o bairro São João, que é o bairro mais carente da cidade. É uma realidade um pouco difícil, né? As oportunidades para os jovens geralmente estão na parte central. O bairro São João, ele é um bairro que fica mais afastado. Há um ano atrás, quando eu comecei a trabalhar lá, a gente olhava da janela do instituto esse bairro e falava: meu Deus, estamos aqui como federal. E o que estamos fazendo, né, para poder dar uma força para o bairro, para poder fazer algo, né, alguma intervenção nesse sentido. E aí, nessa época, surgiu algumas conversas com o Gabriel, que a gente trabalhava junto em outra instituição. E aí, por que não fazer o Jovem Hacker ali? E aí foi que começamos a pensar, né, como seria esse Jovem Hacker, o projeto lá em Capivari. Deu certo como projeto de extensão, foi aceito, conseguimos pelo menos aí uma verba para poder bancar os bolsistas, né? Que a ideia é que os alunos do Instituto Federal possam dar as oficinas, né? Eles sejam os protagonistas ali junto com a molecada, né? E principalmente o que tem motivado mais a gente em Capivari a continuar com esse projeto, a fazer a coisa acontecer, é olhar um pouco a realidade do bairro, a realidade dessa molecada aí do bairro São João, né? E enxergar que aquilo que nós entendemos, conhecemos, estudamos por uma ética hacker, né, baseado na paixão, no cuidado, na colaboração, que isso pode servir de fato para o dia a dia deles, para a formação humana e social, né, desses adolescentes. É até engraçado, a gente fala às vezes lá para eles, né, que o computador, para nós, foi como se fosse um pretexto para poder chegar até eles, né? O nosso objetivo principal não é a formação da programação, né? Enfim, a parte mais técnica, mas nosso objetivo principal, ele é de fato poder ali deixar esses adolescentes um pouco mais, né, incorporados juntamente com aqueles valores que esses camaradas aqui passam de forma tão clara para a gente, né, no que diz respeito aos movimentos de abertura e tudo aquilo que já é o movimento do software livre que nós sabemos. Então, isso daqui é o que motivou a gente a começar o projeto e principalmente tentar desenvolver nesses adolescentes um desejo maior de serem protagonistas, de serem autônomos, né, perante a sociedade, e perceber isso. Então, com base nessa ideia, eu vou para a parte aqui de organização já, para a gente já partir, né? Nós começamos há 1 mês e meio o Jovem Hacker em Capivari. É bem parecido com a estrutura, muito o material a gente
partilha, conversa. A gente tem usado muita coisa que a Flávia tem produzido, por exemplo, sobre Scratch na edição de Campinas. Então, a gente troca essa ideia para poder fazer a utilização de material. Em Capivari são 4 módulos, né? No primeiro módulo, a ideia é trabalhar, né? Trabalhamos, no caso, o hardware e uma introdução à lógica, né? Só que aqui, hoje são 18 adolescentes participando do projeto. Esses 18 adolescentes, uma das coisas que era um grande desejo nosso era trabalhar essa ideia da autoria neles, né? Poder ajudar eles a perceberem-se autores nas coisas. E aí a gente foi atrás de uma parceria. A gente não queria fazer o projeto dentro do Instituto Federal. A gente queria ir até eles, na comunidade, no bairro de São João. E aí conseguimos, junto com a prefeitura, um espaço que é um telecentro, que chama Capivari Digital. E a gente pediu, olha, a gente não pode usar o espaço aqui para fazer o projeto. E eles falaram, pode, só que os computadores estão bem zoados. Aí a gente falou, peraí, então por que a gente não monta os computadores zero? Então a gente foi atrás de doação, conseguimos peças de computador, desmontamos eles, e a ideia do módulo de hardware foi, na prática, montando os computadores, esses adolescentes poder, né, conhecer ali o que é uma memória, o que é um CPU, o que é um HD, e essa foi a ideia do primeiro módulo nosso. Então, muito bacana foi ver esses adolescentes montarem o próprio computador que eles vão usar, primeiro. Depois instalar a distribuição Linux, eu usei o Refracta para fazer uma adequação lá no Debian, para já ter o Scratch, as libs de Python que o João passou para a gente aí, né, para poder deixar tudo pronto já na distribuição. Então essa molecada, eles prepararam o computador, montaram, instalaram lá o sistema operacional deles, né? E no primeiro módulo a gente fechamos semana passada, foi o último encontro, com a parte de lógica, que aí eu vejo que talvez a diferença seja um pouco a questão de estruturação, né? Com a edição de Campinas. A gente tem trabalhado mais em cima da exploração mesmo, né? Jogar o desafio e tentar fazer eles, a partir do desafio, fazer as construções. O que é um laço, o que é uma condicional em programação, esse tipo de coisa. Então tem sido mais nesse sentido. Entramos agora em agosto no módulo de rede de computadores. Os computadores que eles montaram e estão usando não têm internet, não acessam rede. Qual que é a ideia? Que eles montem a rede do telecentro, porque a rede lá é bastante precária, né? Então, nós voltamos agora em agosto, clipando o cabo com a molecada, cortando tudo, ligando esses computadores e vendo a coisa funcionar. E aí a gente vai trabalhar os conceitos de rede de computador dentro disso, né? Nessa prática mesmo. Legal, montaram o computador, montaram a rede, aí a gente parte para a parte, né, de desenvolvimento, né, desenvolvimento web, vamos trabalhar aí um pouco de Python nesse terceiro módulo, e no quarto módulo vem a nossa parte essencial, que é o nosso objetivo principal, que é um projeto social. Desde já eles já estão buscando necessidades dentro da comunidade deles, né, dentro do bairro, dentro da cidade, que eles possam ajudar. Qual é a ideia do quarto módulo? Eles vão ter ali 2 meses para poder desenvolver e, de alguma forma, com aquilo que eles aprenderam, fazer alguma intervenção ali social. E, além disso, a gente tem conversado bastante por, no final, fazer um grande encontro aí de Campinas, Capivari, e a ideia também é que essa molecada consiga preparar formação para alguns workshops lá, para os pais, para os vizinhos, para os amigos, né, para trabalhar a questão da autoria, né, da autonomia, e também trabalhar essa ideia da partilha deles, sem contar com a questão do fortalecimento de vínculo também. Enfim, bem parecido, né, com o que a gente trabalha em Campinas também. Esse é basicamente a nossa estrutura. Isso daqui são os nossos jovens hackers de Campinas. São adolescentes aí do ensino fundamental do 9º ano até o 3º do médio, né? Então, temos metade meninas, metade meninos trabalhando com a gente lá, né? Então, a maioria deles são do bairro mesmo, do bairro São João, mas a cidade toda, para vocês terem uma ideia, a gente teve que abrir inscrição, né, para participar do projeto. Foram 170 inscritos para 20 vagas. Então a gente teve que fazer um processo seletivo de alguma forma. Fizemos lá uma redação. Por que você quer participar do Jovem Hacker? Né? Justamente para ver quem tinha esse desejo de participar. E aí, entre esses, né,
A gente tentou avaliar um pouco esse desejo e chegamos aí nos 20 adolescentes do projeto. 2 deixaram por questões de transporte, o bairro é afastado da cidade, né? Então, essa é a molecada que tem trabalhado aí com a gente, né? Basicamente, sobre o que a gente tem, vamos dizer assim, até esses últimos encontros, trabalhado forte. Na primeira semana, uma coisa que nós não optamos por deixar foi sentar com eles e tentar mostrar aquilo que é a ética hacker em si e falar daqueles valores essenciais. E aí, com base nisso, a gente falou, olha, se a gente está falando de liberdade, então a gente tem que dar algumas liberdades para vocês. E aí a gente falou, olha, seria legal que vocês pudessem falar para a gente como vocês querem ser avaliados, né? Como vocês querem conviver aqui. E aí, a partir disso, eles mesmos proporam, né, algumas regrinhas de convivência, né? Então, nesse primeiro momento, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente enfatizar, né? Às vezes a gente fala do hacker, mas a gente precisa dar liberdade também. Aquilo que a gente fala de valores, a gente precisa, de alguma forma, presenciar ali. Então, saíram coisas muito loucas assim entre eles, né? Todos devem respeitar a opinião do outro, a menina falou, e aí a gente colocou lá, vamos lá. Então, isso daqui é uma regra de convivência. Todos devem manter o local limpo, todos devem ajudar quem está com dificuldade ali, o estagiário aqui errou. Quem está com dificuldade. Enfim, e aí eles foram falando, isso daqui hoje a gente tem lá na parede do telecentro, para eles poderem se lembrar daquilo que eles mesmos decidiram. A avaliação, eles falaram assim, se todo dia a gente vai fazer uns exercícios, uns desafios, então a gente usa isso para fazer de avaliação. Eu falei, beleza, a gente determinou que todo dia tem um exercício, ia ser a avaliação deles. Mas é muito bacana perceber o quanto eles vão além quando a gente dá liberdade, né? Por exemplo, por iniciativa deles, nesse mesmo dia que eles determinaram como eles iam conviver, eles tiveram a ideia assim, por que cada um não traz um livro e a gente monta uma estante de livros do lado de fora do telecentro, já que o pessoal do bairro não tem livro? E aí, quem quiser vem, pega um livro, deixa um outro no lugar, entendeu? E aí fala, vamos fazer, e fizeram. E aí eles foram atrás dos professores das escolas, porque eles fazem o Jovem Hacker no contraturno, né? Eles estudam de manhã, o Jovem Hacker acontece à tarde. Então, começou a chegar carro de livro, agora a gente está com um problema de não ter estante para colocar os livros que essa molecada conseguiu. Fantástico. Assim, porque deu a liberdade deles fazerem. Então, isso a gente tem aprendido bastante. Aqui é eles já aprendendo hardware. Basicamente, a gente chegou mudo no encontro, colocamos as peças em cima da mesa, e aí colocou algumas plaquinhas com o que era cada peça. E a gente falou, olha, vocês vão montar o quebra-cabeça e daqui a pouco vocês vão falar para a gente o que faz cada peça do computador. A ideia justamente era poder experimentar um pouco dessa exploração, né? E foi muito louco, porque em pouco tempo, em 2 semanas, eles conseguiram... A gente está falando aqui, alguns deles tinham contato zero com o computador. Em 2 semanas, eles conseguiram montar os computadores e instalar o Linux lá no... funcionando. Em Capivari nós trabalhamos com 2 encontros na semana, terça e quarta. Então, cada encontro de 3 horas. Então, deu certo, tem dado certo, né, essa exploração, né, com hardware. Eles ficaram todos felizes, não acredito que eu instalei um Linux no computador, né? Então, todo motivado, foi bem bacana. A mãe desse daqui, esses dias, ela veio falar para a gente o que a gente estava dando para o filho dela. Porque o menino ficou umas 2 noites sem dormir, porque queria fazer um joguinho no Scratch lá. Aí virou a noite, falou, olha, esse daí já está com... né? Daqui a pouco começa a tomar bastante café, aí virou um hacker de vez, né? Em lógica também, a gente tem trabalhado dentro do esquema que a Flávia já falou para a gente, que já trabalhou, né? Nós fechamos semana passada com um desafio deles em grupo, cada um tem que montar um jogo. E saíram uns jogos muito loucos, assim, né?
A gente não esperava que eles fossem tão longe, né? Então, vários joguinhos, a gente tentou trabalhar a questão da roteirização, né? Então, olha, antes de fazer, faz o roteiro do jogo, faz o que vocês querem que o jogo faz. Então, a gente levou eles para o instituto para eles apresentarem para os outros professores que tem lá no instituto, para eles verem a importância daquilo que eles estão fazendo. E saiu muita coisa bem legal aí dentro do trabalho. Corridinha, jogo de monstro, todos eles tinham uns monstros, tinham uns zumbis, não sei porquê, a maioria dos jogos. É verdade, tem uma coisa assim, por isso. Enfim, quer mostrar o vídeo? Tem um videozinho, forçadamente vocês vão ver que eles estão querendo me matar, mas aí semana passada eu passei com a câmera assim, com o celular, falei, galera, fala pra gente aí o que vocês estão achando do jovem hacker, tal. Tem uns que, sabe que não gosta, né? Queria que eu desligasse o celular. Vocês vão ver aí. Sai daqui, né? Eles falavam. Aí, peraí. Falta o som, só. Então, se eu falar uma besteira, eu não vou ficar. Por exemplo. Entendi. Você aprendeu alguma coisa até agora ou não? Aprendi. Fala pra nós, o que você está achando do projeto Jovem Hacker, como está sendo participar dele? Uma experiência nova, porque aqui eu posso me soltar, eu estou no meio de amigos, então se eu falar uma besteira, eu não vou ficar sendo zoado toda hora, assim, que nem na escola, por exemplo. Entendi. Você aprendeu alguma coisa até agora ou não? Aprendi. Fala pra nós, o que você está achando do projeto Jovem Hacker, como está sendo participar dele? Uma experiência nova, porque aqui eu posso me soltar. Não baixou inteiro, gente? Então a gente vai repetir 18 vezes a fala dele, tá bom? Depois vocês podem acessar lá no jovemhacker.org, no nosso site. Lá tem vocês podem ir para a edição de Capivari, a edição de Campinas. Então, vídeo, foto, esses depoimentos vocês podem. Tá. Opa, foi? Melhor. E você aprendeu o que é hacker, não? Eu aprendi. Aprendi também a compartilhar as minhas ideias, que antes eu não fazia. E agora a gente eu tô com a criação de jogos, eu estou aprendendo bastante coisa. Entendi. Então tá bom, Tamiles! Fala pra gente, Tamiles. A Tamiles está com vergonha. Como tá sendo participar do projeto Jovem Hacker? Legal? Tá curtindo? Sim. O que você mais gosta? De tudo. De tudo. Então tá bom. Vou passar pra cá. Esse daqui é o Pedro, né? Que é bolsista do projeto. Rafa, Oi. Fala pra nós. Como tá sendo o esquema? Legal. Tá curtindo? Sim. Alguma coisa que você queira partilhar, ressaltar, Não, sai abrir daqui, né? seu coração? Não? Tô gostando. Tá sendo legal. Então tá bom, muito bem. Aqui tá a Tiffany. E aí, Tiffany, o que você tem a dizer pra gente? Do projeto Jovem Hacker, tá valendo a pena ou não? Sim, é uma experiência nova e muito boa. Pri, nossa artista também. E aí, Pri? Eu acho que está sendo bem produtivo. Muito legal. Tem alguma coisa que você, assim, não esperava e, tipo, tá rolando? Eu acho que é a união das pessoas tem sendo bem legal. Muito bem, muito bem. Passamos para cá, então. E aí, Natan, o que você tá achando do projeto Jovem Hacker? Interessante. Não sei o que falar. Não sabe mais o que falar? Fala, Pedro, o que você está achando do projeto Jovem Hacker? Bem louco, é legal a coletividade aí do bagulho, porque, tipo, agora, no projeto eu aprendi que você tem que conviver em grupo, você tem que ajudar um, o outro tem que ajudar, e é uma coisa que eu não faço assim normal. Então, eu acho que eu aprendi a trabalhar em coletivo. Isso aí. Valeu, João! Fala pra nós, João! E aí? Eu achei bem legal, pô. Desenvolver o jogo. Instalar
Linux. Tem alguma coisa que está difícil? Você instalou o Linux, então? Uhum. Como foi? Você achava algum dia na vida que ia instalar um Linux num computador e montar o computador do zero? Não, achava que era muito difícil, mas depois acabou sendo fácil. Muito bem, vamos passar daqui para frente. Então, Rose, fala para nós, Rose, o que você está achando do projeto? Como que tá? Tá achando legal. Tá achando legal? Uhum. O que mais? Só isso? Ah, então tá bom. O Vitor não se esconde. Vitor, olha aqui para a lente da verdade. O que você tá achando do projeto, Vitor? Fala pra gente. Legal. Legal? Tem alguma coisa que você curtiu mais, não? Montar o computador. É mesmo? E montou e deu certo? Saiu fumaça, não? Não. Não? Deu certo? Então tá bom, galera. Valeu! Eu perguntei se saiu fumaça porque no primeiro dia, testando as coisas, eles queimaram uma fonte, mas deu um estouro. A menina ficou traumatizada, assim. E foi ele ali, né? Ele no primeiro dia ele falou, a gente perguntou, o que você mais gosta de fazer? Dormir. Aí já pensamos, né? Putz, vai dar trabalho. Meu, moleque fantástico. Inclusive sobre ele, uma das colegas veio falar que tem achado incrível o jeito com que ele tem se envolvido. Porque ela estuda com ele desde pequenininho. Fala que ali ele é outra pessoa, parece, assim, sabe? De correr atrás, de tentar fazer e tal. Enfim, só para deixar... Aí depois o pessoal, né, o Gabriel, eu não sei, o Theo aí e tal, toca o negócio. Mas em Capivari surgiu de um fork do projeto. E quando a gente fala do Jovem Hacker, eu acredito que um dos nossos grandes desejos também é que surjam novas edições do projeto. E tem acontecido, né? Faz pouco tempo no Flissol, por exemplo, a gente teve em Salto, né, que é uma cidade próxima, partilhando um pouco do projeto. O pessoal de Salto curtiu pra caramba, falou, não, eu acho que a gente podia fazer um Jovem Hacker aqui. Beleza, vamos começar a trocar ideia para isso. O pessoal de Goiânia, né, do IF de Goiânia também, né, começou a trocar ideia também. Então, enfim, eu acho que é importante a gente pensar, por que não um Jovem Hacker lá, né, na minha cidade, em Americano, o pessoal está querendo começar também. Então, acredito que com isso o projeto cresce. Né? A gente consegue partilhar coisas e consegue melhorar, porque, afinal, né, só a persistência aí vai fazer com que a coisa ande. Quem vem? Não, só para fazer o link final dessa fala do Alexandre, a gente, então, teve já algumas pessoas que procuraram a gente para fazer novos forks, né, lá de Goiânia também. Tem um pessoal de São Paulo que tem um projeto também similar com o nosso, que a gente tem trocado ideia, que eles participaram desde as primeiras conversas com o pessoal lá do Lab Hacker. Então, a nossa ideia, inclusive, tudo que a gente tem preparado de material, de experiência acumulada, a gente está tentando registrar de uma maneira que seja fácil de reutilizar, remixar, para que quem quiser fazer tenha por onde começar. Né? Então, a gente conseguiu agregar um pouco de conhecimento em torno desse tema, né? Então a ideia nossa é tentar compartilhar para que ele possa ser reutilizado e criar outras edições. A gente tinha pensado inicialmente aqui num debate de alguns temas, mas eu estou achando que talvez seja mais interessante, antes de até, ou talvez nem fazer, mas abrir para perguntas. A gente falou bastante, talvez a gente queria ter falado acho que até menos, a nossa ideia não era ser tão longo assim, então a gente queria abrir para perguntas. Então eu vou passar o microfone para vocês e a gente vai conversando aí. Tem no aplicativo? Alô? Acho que tem um... Tá funcionando. Tá funcionando. Tá. Ah. Tem pergunta. Vou começar com quem está presencialmente, depois eu abro aqui. Mais fácil. Olá. Testando. Bom dia. Opa. Testando. Aqui. Bom dia. Eu sou Alisson Schmidt. Parabéns pela apresentação. Realmente o bagulho é muito louco. Parabéns pelo projeto. E antes que eu acabe perdendo meu tempo depois ali fora nas outras agendas, gostaria de indicar para vocês um jogo que foi em Flash, que acaba trabalhando bastante com a parte de algoritmos para controle de um robô. O nome é Lightbot. Isso aí acabou me chamando bastante atenção pelo que vocês estavam comentando na falta de suporte melhor para a parte de procedimentos no Scratch. Como que é o nome? Lightbot. Legal. Esse jogo em Flash tem hospedado no portal de jogos Congregate. Legal. Obrigado pela
Tem tem aplicativo? Legal. Obrigado pela sugestão. Com certeza vai. Tem mais alguém que quer perguntar aqui de dentro? Porque depois eu leio da tela, acho melhor. Oi, eu sou Zygmunt Beller. Ali vocês mencionaram no processo seletivo que vocês fizeram, ali inclusive tem uma pergunta relacionada, mas a minha pergunta seria, como é que vocês fizeram essa divulgação no sentido, vocês mencionaram ali que tinha 160, acho que foi que vocês falaram, inscritos, como é que vocês fizeram em cada lugar que vocês fizeram, para que os alunos viessem até vocês, ou vocês foram atrás dos alunos? Como é que vocês mostraram essa proposta, de modo que eles realmente se interessassem pelo projeto, sem nem ao menos terem visto ninguém que já tivesse participado, ou que realmente soubessem o que o projeto era? Eu vou falar um pouco de Capivari, depois os meninos podem falar de Campinas. Mas a molecada está na escola. A gente foi até eles, né? Além de divulgar em rede social, tentar sair no jornal, né, colocar mensagem no jornal, a gente foi até a escola. Até mesmo para usar a divulgação como oportunidade de trabalhar a criminalização do hacker, né? Então, a gente já tinha que entrar, falava jovem hacker, todo mundo, quero invadir tudo, né? Então, assim, o primeiro ponto foi ir de sala em sala, falando para a molecada, tentando trabalhar a ideia, né, do cracker e hacker, tentando desmistificar isso, né? Foi o primeiro passo. Então a gente foi de sala em sala, entregamos um panfletinho para eles. A inscrição a gente fez com ficha escrita, porque a maioria deles não tem internet, né? O nosso público-alvo ali não tinha internet. E aí a gente foi. E aí a molecada foi se inscrevendo e entregando a ficha na secretaria. Depois a gente juntou tudo, marcamos 3 dias para eles fazerem essa redação, onde eles iriam explicar ali por que eles queriam participar do Jovem Hacker, entendeu? E aí foi que a gente conseguiu chegar na seleção. Detalhe, a gente não usou nenhum critério técnico, né, conhecimento prévio para poder fazer o processo de seleção. Até mesmo porque o nosso objetivo sempre foi tentar trabalhar principalmente com aqueles que mais precisam ali, né, que não têm acesso a uma formação normal e aqueles que podem, de fato, fazer algo ali na comunidade. Então a gente teve alguns critérios. O principal foi esse, a questão social e também o lugar onde eles vivem, né? Se era no bairro, se não era. Mas esse encontro foi feito de sala em sala mesmo ali, visitamos as escolas e já aproveitamos para falar, né, o que é um hacker de verdade, o que os hackers construíram, e aí a partir disso surgiu o interesse deles. Apesar de também termos sofrido aí alguma rejeição, né? Porque muita gente veio falar, como que vocês vão fazer um projeto desse, ensinar essas coisas para os meninos? Que absurdo, né? Então, achando que, enfim, ia ser técnicas de invasão, alguma coisa do tipo. Beleza? Na experiência em Campinas, a primeira edição piloto que a gente fez, a gente já tinha uma turma meio que participava de um outro projeto, eles não tinham atividade, a gente propôs o Jovem Hacker e eles participaram, já estava meio selecionado. Nessa edição desse ano, a gente fez assessoria de imprensa, então a gente divulgou nos jornais da cidade, e a gente fez visita, a gente não tinha um tempo muito longo, porque a gente estava meio travado no cronograma por causa do edital. Então a gente fez algumas visitas em escola. A gente esperava ter recebido bastante inscrição, tanto que no processo de inscrição deles, eles indicavam algumas coisas, a gente colocou algumas questõezinhas, sobre o quanto conhecia de computador, já tinha programado antes, etc. E uma questão só escrita, que era porque eu quero participar do projeto, né? Então, que a gente imaginou que podia, se precisasse fazer uma seleção, ser o guia. Mas acabou que a gente não teve tantos inscritos, a nossa ideia inicial era trabalhar só com jovens de escola pública, mas a gente não, a gente pediu confirmação, né? Aí quem a gente tinha selecionado inicialmente não confirmou, a gente abriu para outros jovens que eram de escola particular, porque a ideia do projeto era tentar abranger alguém que não tivesse a oportunidade de estar pagando um curso, algo assim. E acabou, então, a gente chegou nesse número aí de 16 que foram participar da oficina, e acabou, a gente teve uma evasão, mas foi mais ou menos assim. A nossa teve menos idas à escola, eu acho, que a de Capivari. A gente trabalhou mais com mídias, né, com jornal, e acabou que teve muitos jovens que chegaram com os pais no primeiro dia. Foi até legal, porque a gente conversou com praticamente todos os pais no primeiro dia, explicando o que era o projeto e tal, e aí, assim, muitos deles gostaram muito e entenderam bem o que a ideia do projeto é nessa conversa, então foi legal. Era só essa pergunta inicial. Acho que você queria perguntar aqui, né? Você não? Perguntar? Você quer perguntar, né? Depois eu leio as que estão ali.
Eu sou o William. Vocês têm ideia assim, por exemplo, no modelo lá de Capivari, os alunos eles decidiram que o método de avaliação seria os exercícios que eles fizeram. Mas vocês têm algumas medidas que vocês usam para dar uma olhada assim, nos alunos pré-curso e pós-curso para ver se foi um sucesso ou não foi um sucesso? Estranho ficar aqui com esse negócio, se olhando para o lado. Essa foi um debate que a gente teve que foi interessante. O que a gente está fazendo nesse projeto que ele não nasceu na academia, né? Ele nasceu na universidade. Ele nasceu fora e a gente juntou um monte de gente que tem interesse mais na parte de pesquisa, tem gente que tem interesse mais na parte de execução, e a gente não teve tempo suficiente para ter um bom debate em torno da questão da avaliação. E a gente teve... Uma das questões que a gente colocou para debate aqui depois, que já é um prefácio disso, é de como você concilia as duas coisas. Você não faz uma avaliação acadêmica do negócio, que vamos avaliar, não tem razão para avaliar se o moleque foi bem ou mal, né? Assim, é um curso pós-escola, não tem certificado atrelado à performance, quer dizer, se não tem maestria, é um problema. A gente tem que fazer com que eles vão bem, nem que a gente vai ficar mais 3 meses com os moleques, a gente vai fazer com que eles aprendam. Então a gente ficou num debate muito, muito grande em como fazer isso sem forçar a barra de uma avaliação. Quer dizer, ao final de uma atividade, a gente pode fazer uma atividade para ver algum tipo de questionário, algum tipo de... ou avaliar mesmo o produto que cada aluno faz para falar, bom, qual foi a performance dele baseada nos conceitos que foram abordados. A gente pensou em fazer muito pré e pós, mas a distância entre um pré e pós, né, de coisas que tem ali no começo para o fim, a quantidade de coisas que vão ser abordadas vão ser tão grandes que é mais fácil avaliar o projeto em si. Assim, a gente vai ver até que ponto, naquele último mês, a gente vai ter uma possibilidade de avaliar a qualidade daqueles projetos que eles produzem. Quer dizer, a partir da proposta de cada aluno, quer dizer, ele escolheu fazer alguma coisa em HTML com CSS, o que ele consegue fazer naquele mês com ajuda e com um olhar muito mais cuidadoso de cada pesquisador. Falta também arcabouço, né? Falta um dos grandes problemas para a gente, até na academia, assim, a gente não tem ninguém fora do projeto que pode fazer esse papel de montar essa avaliação. É uma perda muito grande, porque a gente acha que se tivesse alguém que pudesse acompanhar e ver a trajetória dos alunos e fazer esse levantamento, seria muito rico. E falta muito isso. A gente fez um levantamento inicial de literatura sobre isso no Brasil e falta muito. As avaliações que as pessoas fazem são relativamente fracas. Elas fazem um pré e pós, por exemplo, se o aluno gostou do curso. Gostou do curso, pô, não diz nada, né? Assim, claro que ele gostou. Pô, tá fora de casa, fazer uns negócios maneiros, com um monte de gente bacana, pô, fuçando um monte de negócio, claro que ele vai gostar. Uma avaliação mais de conhecimento, como que faz as frustrações, quais coisas são difíceis, isso a gente não tem muito. Nós estamos tentando ainda, a gente não abandonou essa ideia, mas a gente não tem ainda um esquema muito bem fundamentado. A gente decidiu deixar para a parte do projeto. Bom dia, meu nome é André. Eu não acredito que eu tenha o escopo teórico para poder disseminar um projeto tão bacana como esse. Mas se eu quisesse de um projeto assim, como eu poderia fazer isso? Quem eu poderia contactar? Como começar, né? Essa é de São Paulo, você falou? Bem, antes de falar de de como começar, pelo menos que a gente pode compartilhar, lá em São Paulo a gente tem parceiros nossos que fazem projetos similares, tem duas frentes, que eles têm um tipo de jovem hacker e ele tem os pajés digitais, são 2 projetos bem similares que a gente faz, que é o pessoal do Lab Hacker. Eu posso te passar o contato deles depois, que pode ser um primeiro passo, que é um pessoal bem aberto. A gente tem uma experiência que a gente está acumulando de como iniciar, porque a gente iniciou, a equipe que iniciou não sabia fazer o curso inteiro. Por exemplo, apesar de saber programar alguma coisa em Python, eu não me sentia tranquilo para desenvolver um módulo de Python com eles, tanto que aí depois a gente procurou mais gente para agregar.
A gente, se você quiser, você pode participar da lista nossa de e-mail, que ela é aberta também, então que lá flui algumas informações, você pode ver o histórico também das coisas que aconteceram lá. E a gente ainda não sistematizou isso, mas a gente até teria como sistematizar um pouco como foi o nosso processo para fazer o projeto acontecer, né? Então, reuniões, e-mails, chamadas, essas coisas, como que foi feito, que talvez, acho que, dada a experiência que a gente fez, basicamente, acho que quando você começa a jogar a ideia, né, tipo, quando eu comecei, basicamente era só eu tinha uma ideia. Quando eu comecei a, tipo assim, conversar e estruturar ela melhor, consegui agregar mais pessoas para participar. Então, acho que o primeiro passo podia ser tentar mapear pessoas que possam ter interesse, porque mesmo que você não, que nem você falou, não se sente tranquilo para aplicar, né, o curso. Isso, mas acho que o ensinar é uma parte das coisas. Né? Dentro das pessoas que estão envolvidas no curso, a gente tem uma galera que não vai dar nenhuma oficina, o Theo, por exemplo, e dá uma força em vários outros aspectos que a gente está precisando. Eu acho que talvez seja buscar maneiras de encontrar as pessoas que teriam interesse em dar essas oficinas, que já trabalham com coisa parecida, e sentar junto para ir pensando nesse currículo, porque assim, dentro do projeto tem bastante coisa que a gente faz que não é da aula, assim. Então eu, apesar de ter ajudado em 2 oficinas, eu estou trabalhando com várias coisas do projeto que não tem a ver com da aula, é ir atrás do recurso que precisa, ter certeza que as máquinas estão funcionando, ter certeza que os softwares estão instalados antes, ver se tem o lanche que vai ser oferecido para eles, cuidar do passe, etc, que precisa, que talvez possa ser coisas que também se sinta mais à vontade. Mas se você quiser também trocar uma ideia, a gente pode, se você quiser entrar também na lista, a gente pode ir trocando umas ideias também online ou aqui durante o evento. Tem como você entrar sozinho na lista. Eu coloco o endereço aqui, sem você mesmo se inscreve. Eu vou colocar aqui no projetor. Não, vou fazer. O que é importante também é que assim, o material que está sendo desenvolvido, a gente começou com uma planilha inicial do que a gente queria colocar de material, mas ele também está sendo desenvolvido ao longo das oficinas. Então, cada exemplo que a gente usa, cada atividade que é desenvolvida, a gente está colocando via GitLab, que o Ranieri e o Panágio estão trabalhando em cima disso, e esse material vai crescendo. Então, até o final, até novembro, a gente vai ter o curso todo, tudo que a gente fez de atividade, que foi desenvolvido, tudo que a gente fez vai estar lá. E a ideia é que isso também seja uma parte de um remix para que outras pessoas possam fazer os seus próprios materiais. O Capivari vai usar algumas coisas, vai ter outras, a gente vai incorporar lá também. O material em si só não ajuda a dar uma oficina de Python, né? Ou de JavaScript, que seja, mas pelo menos vai ter as referências lá do que foi usado e pode ajudar alguém a replicar. Né? Essa é um pouco da ideia. Eu só responder algumas duas que estão aqui, que estão bem rapidinhas. Essa do Computer Science Unplugged foi uma das coisas que a gente leu bastante. Tanto que a atividade que a Flávia fez com o Scratch ali, usando os EVAs, era uma coisa que não tinha nada a ver com o computador, a ideia era fazer fora. A atividade de hardware teve uma atividade envolvendo essa coisa do processamento, que também não foi utilizando. A gente tentou incluir uma série dessas atividades que não envolvem computador para ensinar pensamento computacional. Né? Então, é uma fonte muito legal que a gente usa. O material do Computer Science Unplugged, a gente olhou ele, na verdade, todo, deu uma lida quase inteira, mas eu achei pouco material que fosse realmente introdutório. Tinha materiais que eram mais avançados. A gente, na verdade, trabalhou com o conceito de computação desplugada, mas a gente não usou material pronto que já existia, porque eles eram, acho que, um pouco diferentes do que a gente estava tentando tratar. Você quer falar das outras? A segunda ali, depois o Fedosh fala melhor da idade, que a gente estava fazendo um processo seletivo um pouco diferente. Mas a carga horária está sendo uma experimentação para a gente. Né? Como a Flávia falou, a primeira experimentação que a gente fez foi muito pouco. Mesmo para ensinar Scratch ali, aquelas 10 horas, não deu certo, foi muito pouco. Muita coisa legal aconteceu, mas claramente, até os alunos falaram que foi pouco. Agora a gente expandiu e ainda assim parece pouco. Mas o grande problema não é achar uma carga horária ideal. O problema é achar uma carga horária ideal dado que a gente quer ensinar. Se a gente conseguir chegar depois dos 4 meses ali, essa molecada conseguir fazer uma coisa bacana que eles se projetam para fazer, a gente pode dizer que deu certo. Se a gente perceber que não, então faltou. E aí tem que balancear, porque senão a gente chega muito próximo a um curso de 1 ano de extensão que assim, a molecada não vai conseguir participar. E tem gente que vai trabalhar, tem gente que está no contraturno, e assim, não tem condição de ficar trazendo as pessoas 3, 4 vezes por semana. Tem transporte, tem custo. Então, tem que pensar assim, no projeto como um todo, né? O custo que a gente precisa para trazer a molecada pagar a passe do busão. O tempo que a gente tem para dar oficina, o custo dos oficineiros que estão praticamente fazendo de boa vontade. A gente tem uma verbinha, mas assim, todo mundo está trabalhando de voluntário.
Então, se você faz o curso muito grande, você aumenta a possibilidade de formação, mas você diminui a possibilidade do projeto executar. Então, a gente falou, o que é viável? O que é viável esperar? Um semestre. Tira férias, 4 meses. 4 meses é viável. E vamos tentar fazer em 4 meses e ver o que acontece. Se não der certo, a gente vai ter que ou expandir ou cortar alguma coisa para o próximo semestre para fazer de uma maneira diferente. Então, é um ciclo de experimentação mesmo. Não tem muito como fechar. Theo, só complementar uma coisinha. Sou eu aqui do seu lado esquerdo. Oi. Sobre a idade e tempo, né, uma coisa que a gente tem pensado bastante lá em Capivari é a questão da continuidade. Né? Porque imagina, os adolescentes que a gente está trabalhando agora têm entre seus 14, 15, 16 anos. Não, nada. Então, imagina que a gente tem que pensar em como que eles vão continuar fazendo isso. Né? Como que eles vão continuar inseridos? Lá a gente pensou em trabalhar com a molecada de 9º ano, inicialmente. Por quê? Porque a gente tem curso técnico e depois eles podem continuar o técnico. E aí a gente mantém o vínculo, a proximidade. Então isso é um ponto interessante. Pessoal do 3º do médio, depois saiu dali, vão dar continuidade com a faculdade. Beleza, tem como você dar uma continuidade de aproximação. Então, essa questão da continuidade, eu acredito que independente da edição e aonde for, é importante a gente pensar como a gente vai continuar isso. Para que não seja um projeto de 6 meses ou de 8 meses, que acabe, aí depois esfriou o negócio e aí o que vai, né, acontecer. Então, até mesmo por isso que trabalha também a ideia do envolvimento nas comunidades. Né? Então, depois a ideia é que eles trabalhem o envolvimento nas comunidades de software livre, desenvolvimento colaborativo, para poder manter acesa a chama, vamos dizer assim. A segunda parte da pergunta era a questão das mulheres. A gente pensou isso logo no início. Primeiro porque o projeto ele está sendo liderado mais pela Flávia e pelo Gabriel. Era importante que a gente tivesse a presença de mulheres logo na coordenação do projeto, logo de cara. Quando a gente fez o processo de seleção para os oficineiros, a gente também priorizou mulheres. A gente teve inscrições, não foram muitas também para os oficineiros, e a gente teve uma possibilidade de escolher, e a gente escolheu quem a gente pôde, baseado em mérito, mas também baseado numa seleção propositiva para trazer mais mulheres, e na seleção dos alunos também. Mas, como o Fedel falou, a gente achou que ia ter uma enxurrada de gente. Mas as dificuldades de logística para muita gente são complicadas. Então, a gente não teve uma possibilidade de fazer uma divisão mais propositiva para mulheres nesse sentido, mas era uma das metas que a gente tentou fazer também. Dá para melhorar, eu acho que dá para melhorar bastante numa segunda fase, de pensar em outras maneiras de como a gente pode incluir mais e ter mais pessoas no próprio grupo que possam representar diferentes espectros desse tipo de conhecimento. Né? Acho que tem alguém ali atrás, aí depois eu passo para você. Bom dia, meu nome é Everton. Eu gostaria de saber se vocês já trabalham ou pretendem trabalhar robótica com esses alunos, com os jovens, no caso. Na edição de Campinas a gente ainda não pensou em nada, mas acho que simplesmente talvez porque a gente quem está envolvido diretamente no projeto não tem tanta empatia, não trabalha tanto com isso, né? Então a gente pegou acho que coisas que a gente estava também mais à vontade para trabalhar. Eu acho que é super legal, assim, acho que só a gente não trabalhou ainda talvez por falta de quem pudesse trazer esse tema junto para eles. Não sei se lá em Capivari vocês estão com alguma... A mesma coisa. A gente tem conversado muito sobre começar a trabalhar mais forte com Arduino, sabe, com essas coisas, né? Ou mesmo explorar melhor no Raspberry, mas a gente não tem perna para fazer isso nessa direção, essa é a verdade. E tem a questão de recurso também, algumas vezes, que o que a gente usou de Raspberry, Arduino, era tudo coisas nossas, né? Idealmente seria muito legal se cada um deles tivesse um kitzinho, a gente pensava muito nisso, né? Tipo, que desse para levar para casa o kit com o Raspberry, mais um Arduino, que eles pudessem fuçar, mas assim, nesse momento a gente não tem, e eu acho que é a realidade da maior parte dos lugares também no Brasil, então é até legal que a gente está criando aí uma experiência dada a realidade que você tem, né? Então, o que você tem de recurso tem que usar, a gente está tentando fazer isso, né? Dado a limitação também, mas com certeza seria uma coisa muito legal de trabalhar. Uma coisa que a gente tem conversado é o seguinte: dezembro acaba o projeto lá para essa turma, né? Então, a ideia é dar continuidade de alguma forma.
E uma das sugestões que o pessoal passou e falou, por que não montar com eles um grupo de estudo, de prática, de fuçamento, se é que existe a palavra, né, nesse tipo de coisa, né, no hardware livre, nessas construções que é fantástico, é muito gostoso você mexer com isso, entendeu? Então acho que seria algo bacana também para um pós. Próximo. Meu nome é Leandro. Porque eu perdi o início, mas vocês estavam falando de logística, as aulas elas acontecem onde? Na faculdade ou na própria escola onde foi feita a seleção? Em Capivari acontece num telecentro, no bairro, né, nesse bairro que é onde a gente está atuando. Então a prefeitura tinha um telecentro lá que está meio, né, não tem muita frequência, os computadores um pouco defasados, aí a gente pediu para eles se a gente podia fazer o projeto lá. Eles cederam um espaço, então a gente vai até a comunidade e faz lá, né? A estrutura, os alunos do Instituto Federal, tudo, mas o local é esse local. Até mesmo porque esses computadores que eles mesmos estão montando, a ideia é que fique para a comunidade depois, para que eles consigam dar continuidade em cursos ali mesmo, no lugar deles ali, entendeu? Então essa é a ideia. Em Campinas é num espaço que é de um parceiro nosso que chama CDI, agora não é mais CDI, virou Minha Campinas, mas é um lugar que fica é uma região meio central, fácil de chegar de ônibus. Então, é tipo de um telecentro também, a gente está usando os computadores lá. Tem aquela menina, o JS e mais um lá. Oi, meu nome é Georgia, eu venho do IFSC, de Florianópolis. E uma das questões que eu, como aluna de gestão de TI, passei muito que realmente a participação das mulheres é pouca e a gente sente muito preconceito. E eu gostaria de saber como que vocês estão lidando com isso para que as meninas, que eu vi que tem várias meninas, elas sintam que elas também podem ser hackers e que é igualitário, e essa sensação, porque eu vi pelo vídeo que todas as meninas eram extremamente tímidas e os meninos conversavam mais. E qual que é a percepção de vocês, como educadores, de qual é a diferença entre os alunos e as alunas dessas comunidades? Porque eu acredito que vocês estão ensinando muitas coisas para eles, mas também estão aprendendo a diferença dos alunos de escola particular e dos alunos de escola pública. Como que funciona isso? Quais são as percepções? E eu também gostaria de dizer que seria muito bom se vocês tivessem, por exemplo, eu não sei a maioria eu tenho muita administração no meu curso, eu não sei a maioria das coisas que vocês ensinam, mas eu adoraria poder aprender e poder repassar em Florianópolis. Então, se vocês tiverem umas ideias assim, de fazer uns tutoriais para os bolsistas passarem. Aí a gente corre atrás de bolsa na faculdade, vai atrás de alguma coisa. Obrigada. Georgia. Então, Georgia, o tempo pode falar? Pode, então, a questão do papel das mulheres, as meninas elas falaram um pouco ali, mas pode acreditar que no dia a dia ali dos encontros são as que mais participam e as mais interessadas, né? O que nós temos trabalhado muito forte é a valorização da pessoa como um todo, né? Então, a questão de preconceito, esse tipo de coisa, a gente tem batido muito nessa tecla com eles no dia a dia, nas conversas, né? E nesse sentido. Para as meninas especificamente, a gente tem mostrado muito algumas coisas do Girls Who Code, por exemplo, né? Que é um baita projeto fantástico, né? Voltado para as meninas em si, para esse empoderamento, né? Das mulheres. Então, a gente tem trabalhado um pouco nesse sentido, né? Agora, como educadores, se a intervenção, né, que a gente tem buscado trabalhar, é a questão principalmente da valorização da pessoa. Então, nos bate-papos ali, no café, ou nos encontros mesmo, né, trabalhar justamente esse sentido. A pessoa, né, ela tem que ser valorizada em todos os sentidos, né? E eu não sei, pelo menos no nosso grupo, eu tenho percebido que as mulheres elas têm um protagonismo muito maior ali, o desejo, o interesse. Então, não houve a necessidade de trabalhar isso, porque parece tão intrínseco ali, né?
Agora, sobre o material para implementar lá no Instituto Federal de Santa Catarina, olha, a gente pode manter contato aí, e a mesma estrutura que nós usamos no Instituto Federal de São Paulo, por exemplo, para fazer o projeto de extensão, a gente pode tentar pensar, né, no projeto, as estruturas são muito parecidas, como, por exemplo, submeter um projeto de extensão, já aí no próximo edital que tiver lá, para vocês tocarem e implementar, e a gente dando suporte, trocando ideia, desse jeito meio bazar de fazer, né? Quem quiser conversar com a gente também aqui fora, a gente tem um e-mail contato@jovenhacker.org, se quiser mandar, a gente pode seguir conversando. E tanto o de extensão, a gente tem um projeto que a gente mandou na Secretaria de Cultura, que a gente pode disponibilizar também, que foi como a gente conseguiu o recurso. Então, quem quiser usar ele como base também é possível. A ideia é replicar mesmo, fazer forks do projeto. Acho que o nosso tempo acabou, e aí é isso. Obrigado a todo mundo. Quem quiser conversar com a gente, vai estar por aqui todos os dias do evento. Cheguei aos 45 do segundo tempo. Ô, Felipe, você quer falar? Pode. Pode, Alexandre, pode falar. Não? Você não pode? Tudo bem. Então, 11h30 é reunião do trabalho. Aí deu pra pegar daqui, tá vendo? Então, no começo estava horrível, aí agora às 11h. Acho que no começo todo mundo assim. Aí eu só fui filmando o dia de trabalho. Aí o pessoal que vai marcar isso vai dar esse passado pra gente. Cadê o meu cadastro com a placa do você? Não mandou? PDFs aí, pode pegar. Pode pegar todos. Porque depois eu tô.
Eu tenho... É que a gente vai falar de educação aberta logo em seguida, né? Não tá... Ah, tô vendo. O Theo tá aí, eu, o Nelson, o Paulo e o Dato. Tá ok. Tá, eu tô das 2 às 4. Então fala um pouco de educação. Tá no grupo de ciência aberta, né? Tá, tu teria como falar assim, que havia uma visão geral da ciência aberta? Eu achei que seria sala para deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ah! Essa pessoa que era para estar aqui também colocou esse CD na boca. Não. Quem estava para cá era o Leonardo Brunet, que ia falar de software livre num sentido. Só que ele falou logo em seguida que ele aceitou que ele não ia poder vir. E daí apareceu teu nome lá, sabe? Eu pensei, bom, conversar e convidar. Rafa, ele não tem operação aqui, de sorte que usamos o teu? Sim. Como? Sim, então... Instala aqui, né? Ele já abriu. Abriu. Sim. Abriu. Então como vai ser? Não, deu certo. Vou botar na tomada. Ah, sim. Tem tomada ali? Tem tomada e tem o adaptador aqui. Abrir arquivos. Qual que é, Rosa? Então, é o andar. Mais pra baixo? Desce. Não, esse aqui. Não. Não. Fiel. Esse aqui. Unidade Fiel novo, Cruz 2015, qual é a diferença deles? Esse é um PPS e esse é um PPT. Sim, só muda que ele já sai. Isso. É a nova pasta.
para todas elas, Ah. sabe? Sim. Que nem o Leonardo Brunet, que é lá da física, não pôde vir. Ah, ele não veio? Não, porque daí ele tinha um congresso no mesmo período, ele me avisou logo seguido. Só que daí apareceu o nome do Theo Amiello, e eu pensei que a organização tinha entrado em contato com ele, porque foram eles que me convidaram para fazer essa mesa. E daí eu pensei que alguém se intrometeu aqui. Não, mas foi por erro, sim, botaram o nome dele por erro. Então o Theo vai improvisar aí. Quem que vai falar de ciência cidadã? Olha, eu vou rodar dali. Tá melhor Porque lá? Então beleza, então eu tenho já alguém falar de ciência cidadã. Eu rodo dali, né? Porque ele, Então acho bom. porque ele ficou mais configurado, aqui ele desconfigurou mais. Sim. Tá? Olha. Sim. Tá? Tá. Então, obrigado. Tá, uma pena. Aí eu rodo dali. Sem problema. Fundamental.